Então, vamos lá. Boa noite, vou compartilhar minha tela para a gente conduzir a apresentação de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre cuidados com a nossa casa, usando soluções naturais e reduzindo aí a carga tóxica da nossa vida, né? A gente sabe que esse tema tem sido cada vez mais tópico de preocupações e cada vez mais a gente vai trazendo a nossa consciência, né? Que as nossas escolhas fazem muita diferença. Então, a gente desenvolveu essa apresentação para apresentar para vocês... Opa, entrou no último slide, eu não quero o último, eu quero o primeiro. Para apresentar para vocês um pouquinho da nossa experiência, né? De novo, gente, eu vou voltar de um em um, tá? Vocês não reparem, não. Um pouquinho da nossa experiência e o tanto de informação que a gente já coletou e colecionou sobre esse assunto. Vamos lá, terceira tentativa, uma hora dá certo. Pronto. Então, tá bom. Então, muito prazer, o meu nome é Camila Guimarães, eu sou a Camila, a Fabrícia está aqui junto comigo, a Fabrícia Prates, para a gente compartilhar essa apresentação com vocês. Nós somos integrantes da Tribo Cuidado Essencial. O que é a Tribo Cuidado Essencial, né? A Tribo Cuidado Essencial é um grupo de pessoas com diversas formações e backgrounds e conhecimentos e vivências que tem 3 interesses em comum, né? Então, quais são os nossos interesses? São as pessoas, o bem-estar físico, mental, emocional, e a vida. Então, assim, quando a gente fala a vida, o interesse por quê? Porque tudo que rege as nossas ações, as nossas atitudes, a gente sempre reflete, poxa, isso que eu estou fazendo vai gerar mais vida? Então, está alinhado com a missão da tribo, tá? Então, a nossa missão é compartilhar de forma responsável e segura conhecimento e práticas que podem te ajudar a ter uma vida cheia de presença, energia, significado, e a gente encontrou nos óleos essenciais o caminho para isso. Então, isso é uma coisa que nós da tribo temos em comum. Hoje, por acaso, todos os participantes aqui dessa apresentação, por enquanto, né, quem já está nessa sala, somos todas da tribo, então estamos aqui, né, nesse grupo em que temos todas nós esse direcionamento. Bem, esse material tem por objetivo informar os usuários de óleos essenciais sobre técnicas de aplicação para benefício e manutenção da saúde e, de forma nenhuma, o nosso foco é tratar doenças, nem substituir tratamentos médicos. Esse é um disclaimer que a gente sempre coloca no começo das nossas apresentações da tribo, para chamar a atenção, até porque hoje em dia tem muita informação, tem muito ruído, não é? Sobre o uso de óleos essenciais, a medicina integrativa e tal. Então, aqui a gente está tendo um olhar de integração, tá? Cuidado integral com a saúde, e esse é um dos caminhos complementar a outros caminhos que a gente já venha tomando, tá? Vamos lá. Só que hoje, nosso foco é em como expandir o conceito das soluções naturais para o cuidado da nossa casa, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre como incluir os óleos essenciais na nossa rotina de limpeza da casa. Vocês vão ver que até nos exemplos que a gente vai dar daqui a pouco, não é só sobre a limpeza, né? Mas são cuidados realmente com a casa. E na nossa chamada para esse encontro, a gente falou muito sobre conhecer 5 ingredientes naturais, né, que podem ajudar a gente a reduzir a carga tóxica na nossa casa, e vai ficar muito claro aqui para vocês, tá? Agora, vamos alinhar um pouquinho informação, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala, né, o que é carga tóxica? O que é carga tóxica? Carga tóxica é o acúmulo de químicos tóxicos no nosso organismo, tá? Isso acontece ao longo do tempo. Nós estamos expostos a diversos tipos de elementos tóxicos, principalmente elementos químicos sintéticos, na maior parte das vezes, mas às vezes nem sintéticos são, mas são elementos que são difíceis do nosso organismo metabolizar, e muitas vezes pode virar o acúmulo, né? A gente não consegue metabolizar, não consegue excretar, não sai no xixi, não sai no cocô, não sai no suor, e acaba acumulando no nosso organismo, tá? Então, onde que esses elementos tóxicos eles estão? Eles estão presentes na água, no solo, no ar, em produtos que a gente usa no dia a dia. Então, quando a gente fala na água, muitas vezes, ou é no tratamento da água,
ou é numa água que às vezes até é natural, mas tem uma quantidade de alguns minerais que são mais arriscados para a nossa saúde ao longo do tempo, e que, portanto, a gente precisa entender, né, qual que é o tipo de água que é melhor a gente beber. No solo, então a gente fala, por exemplo, pesticidas, né? Estou dando exemplos aqui bem genéricos que talvez a gente já tenha ouvido falar, né? Por que que os pesticidas, né? Por que que a gente geralmente vai para o orgânico? O orgânico não usa pesticida, não tem nenhuma interferência no solo, então tem a ver com isso, tá? No ar, então, vou dar um exemplo outro que também é muito claro quando a gente fala no ar, né? Então, aqueles lugares onde tem muita concentração de fábricas, né? Muito fumo no ar, muitos metais no ar, então também acaba gerando uma toxicidade, né? E em produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Mas que tipo de produto do dia a dia? Bem, produtos de limpeza, de cuidados com a roupa. Então, às vezes a gente pensa, poxa, o meu sabão, sei lá, o sabão em pó, o amaciante, quais produtos, né, de cuidados com a roupa? Cosméticos e até mesmo alimentos, né? Então, um exemplo de alimentos é quando a gente fala sobre peixes, que hoje em dia já tem alguns peixes que têm um componente de metal pesado importante, né? E que acaba se acumulando no nosso organismo. Então, isso aqui, claro, é um alerta, né? Mas eu vejo como um alerta para a gente ser cada vez mais consciente nas nossas escolhas, sabe? Sair um pouco do automático, a gente se questionar. Não é porque eu aprendi a limpar o banheiro com, sei lá, não vou nem falar o nome do produto, mas porque a minha avó usava tal produto para limpar o banheiro, minha mãe me ensinou a usar aquele produto e hoje eu vou usar também, que eu não vou me questionar. Será que é alguma coisa que está me fazendo bem? Está fazendo bem para minha família, né? Então, enfim, então é um questionamento mesmo, e que acho que é importante a gente ter cada vez mais consciência, principalmente quando a gente está nesse caminho de soluções naturais, certo? E aí, quando a gente fala, né, então, escolhas, opções, né, olhando para uma abordagem mais moderna, o que existe, né? Existem soluções que o homem produz, existe sim muita ciência, né, muita tecnologia, mas muitas vezes muitos produtos sintéticos. Geralmente, nessa abordagem moderna, a gente está tratando sintomas, mas muitas vezes a necessidade permanece. Uso de agentes sintéticos isolados, com efeitos colaterais, alguns conhecidos, outros desconhecidos. E aqui existe uma indústria poderosa, né? Indústria farmacêutica, enfim, de trilhões de euros por ano gastos com saúde e bem-estar, né? Agora, a questão é, estamos mais saudáveis? Apesar de tudo isso, apesar de todo esse esforço, apesar de toda essa tecnologia, a gente está mais saudável? Por outro lado, a gente tem a outra opção, que é ter uma abordagem mais natural, em que os produtos que a gente usa no nosso cuidado são produtos que a natureza produz, a gente busca uma visão de tratar a raiz do problema, atendendo às necessidades do nosso corpo. A gente acaba utilizando extratos de plantas, que ajudam a melhorar o bem-estar físico e mental, e menos tempo e menos dinheiro gastos com médicos, né, em seu uso tópico, assim, quando a gente olha, a gente fala muito sobre prevenção, né, trabalhar na prevenção, então é cuidar, atuar na prevenção para evitar ter que tratar lá na frente, né, então são duas abordagens, elas muitas vezes se tocam, né, existe uma zona cinza, e também não há problema nenhum de você estar na zona cinza, né, mas acho que o importante é a gente ter esse clique, essa consciência, a gente entender as consequências, né? O que as nossas escolhas hoje nos levam lá para frente, tá? E aí, quando a gente fala sobre o uso de produtos no dia a dia, né? Então a gente fala, o perigo mora dentro de casa. Eu gosto de lembrar que todo tipo de produto de limpeza da casa sempre tem ali na parte de trás, ou tem lá um sinalzinho de inflamável, ou tem uma caveirinha, ou tem, né? Tem muitos alertas ali. E muitas vezes passa despercebido, a gente nem presta atenção mais nisso, é tão automático, né? É tão automático, aquelas letras minúsculas com ingredientes que a gente nem sabe para que servem, né? Então, é realmente sair do automático, né? Então, o uso contínuo desse tipo de produto com elementos tóxicos é cumulativo e
Claro que depende de cada legislação, mas geralmente a quantidade dos elementos tóxicos é superior, né, ao que os fabricantes projetam para utilização. O que eu quero dizer com isso? O fabricante do detergente, ele tem lá na legislação o máximo que ele precisa colocar de partículas por quantidade de volume do detergente. Aí depois, o do detergente da roupa, né, do amaciante e tal, usa mais uma quantidade. Depois, o produto que você limpa o chão tem mais uma outra quantidade. O que você usa para limpar o vidro tem mais uma outra quantidade. E nós estamos expostos a tudo isso em conjunto, né? Então, por isso que, no final das contas, a nossa exposição é maior do que os fabricantes preconizam para desenvolver o produto, muitas vezes, né? Então, entre os perigos dos produtos de limpeza, a gente tem ali danos e funções neurológicas e prejuízos ao sistema respiratório, né? Além de toxinas que podem, lá na frente, estimular, né, ou fazer parte de um contexto de desenvolvimento, né, de células cancerígenas, vamos dizer assim, ou até disruptores endócrinos, né? Então, substâncias que, vou dizer assim, de uma forma bem simples, que atrapalham a nossa produção de hormônio, né? E aí aqui a gente coloca no rodapé alguns desses ingredientes que a gente sabe que a gente já conhece, já ouviu falar, amônia, ou até, vou falar um outro que a gente já ouviu falar demais, quem pinta o cabelo, o formol, né? Perfumes e nossa, gente, eu vou precisar ler, desodorizador para ambiente, então aquelas essências para ambiente, principalmente aquelas que são aquecidas. Se você vai lá olhar, aquilo é inflamável. Pode fazer bem? Não tem muito como fazer bem. Pode até deixar um cheirinho ok na casa, mas não tem muito como fazer bem. Soda cáustica, lixívia no Brasil é cândida, tá? Formaldeído, bórax, Água sanitária, lixívia água água sanitária. sanitária, isso aí. Etanolaminas, tolueno, enfim, são alguns dos ingredientes que esses produtos de limpeza acabam trazendo e que têm, ao longo do tempo, uma ação, né, tóxica no nosso organismo, tá? E aí, aqui, quando a gente fala sobre uma abordagem mais natural, o que a gente vai mostrar aqui hoje, né? Que substituir esses produtos, que eu comentei aqui alguns exemplos, por uma alternativa totalmente natural e livre de tóxicos, ela é possível fazer isso. É muito mais fácil e acessível do que a gente pensa, sabe? Então, substituir. Claro, gente, primeiro é assim, né? A gente se propor a fazer isso, né? Primeiro se questionar. Segundo, se propor a fazer e criar um novo hábito, né? Então, sempre que a gente vai mudar alguma coisa, exige da gente estar aberto e se esforçar a criar um novo hábito, uma nova forma de fazer, tá? Além disso, tem um ponto que eu acho que é sempre relevante, muitas vezes, não somos nós que tratamos do cuidado da nossa própria casa, né? Muitas vezes, a depender aí do país onde vocês estejam, é uma outra pessoa que cuida da sua casa, né? Então, além dos nossos hábitos culturais, a gente ainda tem que lidar com os hábitos de uma outra pessoa que vem na casa, né? Então, a gente sabe que exige um esforço, mas é muito recompensador, tá? A gente vai mostrar que é possível limpar uma área inteira com apenas algumas gotas de óleo essencial, e você diminui a exposição a agentes tóxicos, diminui a produção de lixo, porque se a gente for pensar, até mesmo a quantidade de plástico que a gente gera quando a gente usa esses produtos, né? Então é um lixo que a gente nem consegue garantir o destino daquele lixo, né? E ainda vai economizar, porque eu vou mostrar para vocês, a gente está falando daqueles 5 ingredientes, né? Vamos ver o que é, tá? Outra coisa que também é interessante, porque a gente começa a ouvir falar, né? Então, trouxe um outro conceito, que é o conceito de limpeza verde. Limpeza verde significa o uso de produtos e serviços que têm o menor impacto na saúde humana e no meio ambiente, tá? Em comparação com outros equivalentes que têm o mesmo objetivo, outros equivalentes que talvez sejam mais tradicionais, tá? Isso é uma definição americana da época do governo do Barack Obama, e quando a gente vê tendência nesse universo, mesmo dos produtos mais industrializados, do cuidado com a casa, a gente já vê muito, né? Com óleos essenciais,
a gente vê, verde, menor impacto no ambiente, a gente já consegue ver isso acontecendo, né? Então, enfim, é uma tendência dentro desse mercado. Agora, então vamos começar. Então, primeiro item aqui, não vou falar ingrediente, mas o primeiro item que a gente vai falar hoje são os óleos essenciais, tá? Então, é uma outra abordagem de uso dos óleos essenciais, do que cada uma de nós já temos nas nossas casas, né? A maioria de nós aqui presentes. Agora, só para a gente dar uma nivelada no conhecimento, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos voláteis extraídos das plantas. Pode ser de diversas partes das plantas, pode ser das sementes, da casca, do caule, das raízes, da resina, né, da seiva da planta, das flores. Então, a depender do óleo essencial, ele pode vir, né, e da planta, ele pode vir de uma parte ou de outra da planta, tá? Na natureza, para que a planta produz óleo essencial? Eles têm uma função de proteção da planta, tá? Garantindo o crescimento saudável e também a propagação da espécie. Então, se ele protege a planta consegue se manter naquele ambiente, né? Então, propagação da espécie, tá? E a composição do óleo essencial, ela pode variar de acordo com a hora, a estação do ano, o local, localização geográfica, o método, né, de extração daquele óleo essencial, a duração da destilação, o tempo, né, que a gente faz esse mecanismo para extrair os óleos essenciais, o ano do cultivo, o clima, enfim, para quem conhece um pouco de vinho, é como vinho, né? É como vinho. Ou até, se a gente for pensar, gente, é como fruta, né? A banana que eu consumo aqui é diferente da banana que tem aí no Brasil, certo? Não é só a espécie que é diferente, mas o tempo de maturação, ela veio para cá de avião, ela foi colhida verde, né? Então, tem todos esses elementos que interferem na composição dos óleos essenciais, tá? E aí, claro, interfere na qualidade final do produto, na qualidade final dos óleos essenciais, tá? Aqui é um resuminho dos óleos que a gente vai falar um pouquinho para frente, trazer alguns exemplos de uso, tá? Então, a gente escolheu alguns para trazer nessa apresentação. Talvez alguns aqui que são bem coringa para a questão de limpeza da casa, tá? Então, o primeiro deles é o lemon. O lemon tem uma ação desengordurante muito potente, né? Então, vocês vão ver ele presente em vários exemplos aqui de uso, tá? Eu não vou falar muito agora porque não quero dar spoiler do que vem na frente. O melaleuca é o tea tree, ele traz uma limpeza profunda de micro-organismos, ele tem essa capacidade antisséptica, sabe? Ele é antifúngico, ele é antibacteriano, então ele tem essa capacidade de limpeza bem importante. O On Guard, que é o que está logo abaixo, ele é um blend, é uma mistura de óleos essenciais desenvolvida pela doTERRA, e ele tem uma capacidade desengordurante e de limpeza profunda. Os óleos essenciais que estão nele são a canela, o white orange, o cravo, o alecrim. Qual mais, Fabrícia? Se eu lembrar de mais algum. Se alguém lembrar, por favor, fala. Mas, enfim, o On Guard, ele foi criado, né, para dar um suporte ao nosso sistema imunológico. E como que ele dá esse suporte ao sistema imunológico? Ele tem uma capacidade de limpeza muito grande, tá? E temos o Purify. O Purify, ele também é um blend desenvolvido pela doTERRA. Ele é conhecido como Refreshing Blend, então ele é bastante refrescante, o aroma dele é completamente diferente do On Guard, né? O On Guard é bastante spice, condimentado. O Purify não, ele é fresco. Então ele tem, se eu não me engano, lime, ele tem eucalipto, ele tem outros óleos essenciais que apoiam a purificação do ar, tá? Depois, temos o lemongrass, como exemplo para controle de pragas e de insetos. O cravo, isoladamente, como desinfetante e antifúngico também.
E ali embaixo tem dois que não tem, a gente traz nos exemplos que não tem diretamente a ver com limpeza propriamente dita, mas tem a ver com o cuidado do ambiente onde a gente vive, onde a gente mora, né? Então, o Serenity, que também é um blend para um sono repousante, e o Lavanda, que tem essa capacidade calmante e relaxante. Então, mais para frente, na hora que eu for falar das receitas, né, enfim, dos exemplos de uso, eles vão aparecer, tá bom? Muito bem. Qual que é o segundo item? Agora a gente vai falar do vinagre, né? Vinagre branco ou vinagre de limpeza, a depender do mercado, né, do país, tem um nome ou tem outro nome, enfim. Ele elimina manchas, mancha de vinho, mancha de suor, mancha de água em madeira. Aqui eu lembro muito, a minha mãe tinha um livro, minha mãe até está aqui, ela tinha um livro que chamava Sebastiana Quebra-Galho, que era um livro como se fosse não era uma enciclopédia, porque ele era bem pequenininho, mas antes do advento de internet e tal, ele era um resumo mesmo de, o que fazer? Mancha de canetinha, o que fazer, mas com soluções naturais mesmo, e era muito interessante. Então, quando a gente fala do vinagre branco, pelo menos para mim, remete esse tipo de uso, né, esse tipo de cuidado que uma pessoa que cuida da sua casa, né, acaba tendo e pode recorrer, né, com muita efetividade, assim, com muita eficiência. O vinagre dá brilho, desinfeta, ele é desengordurante, então ele é excelente para limpeza de espelhos, de vidro, superfície de cozinha, casa de banho, né, o banheiro, para limpar vestígios de óleo essencial no difusor, então também é um dos usos que a gente faz do vinagre. E ele também pode ser usado como amaciante para roupas, né? Então, na hora de você lavar a roupa, ao invés de usar o amaciante, né, que a gente já está habituado, pode ser usado um pouco de vinagre para amaciar as fibras e, ao mesmo tempo, não fica nada depositado entre as fibras da roupa, sabe? Que depois a gente vai ter contato. Isso é uma coisa que cada vez mais a gente vai tendo consciência, né? Olha o quanto de exposição que a gente tem com o ambiente através da nossa pele, né? Então, essa coisa do cuidado das nossas roupas, roupa de cama, roupa de banho e tal, é muito importante. Mais um ponto, ele também apoia a controlar cheiros, cheiro na roupa, na casa de banho, na máquina de lavar roupa, que às vezes dentro da máquina de lavar roupa tá aquele cheiro de úmido, um cheiro estranho. Você colocar o vinagre para fazer uma rodada ali na máquina também apoia eliminar cheiro, tá? Mais um coringa é o bicarbonato de sódio, né? A gente fala, bicarbonato eu uso na receita de bolo, aquele bolo que a gente faz de chocolate, coloca bicarbonato, né? O bicarbonato, ele também pode ser muito usado na parte de limpeza, né? Ele tem o poder abrasivo e ele também é forte e desengordurante. Ele elimina mau cheiro também e ajuda a eliminar manchas difíceis em roupas. Então, aqui já tem uma dica, né? Que junto com vinagre de álcool, ou mesmo uma gotinha de óleo essencial de limão, você pode fazer uma pasta, né? Faz uma pastinha mesmo. E deixa repousar na mancha. Já apoia essa limpeza daquela mancha, mancha amarelada, né, ou mancha de chá, de café, também já pode ser usado com bicarbonato de sódio. Aqui em casa já tem um bom tempo que, assim, sabe uniforme de criança, que tá sempre amarelado, vira e mexe fica amarelado, você tem que limpar? Eu uso bicarbonato com vinagre, e é isso mesmo que eu uso, depois coloco um pouco de água morna e deixo lá de molho e tal, mas é bicarbonato com vinagre que a gente usa aqui em casa. Tem até um ponto, né, que eu não comentei, eu não sei, meninas, se vocês quiserem complementar, podem complementar, tá? Mas tem um ponto que eu não comentei, que é assim, especialmente pessoas que têm dentro de casa alguma sensibilidade, algum tipo de alergia, a gente mais ainda pode recorrer a essas soluções mais naturais, né? Então, seja alergia respiratória ou alergia de pele, né? Então, um bom caminho para apoiar, né, o controle dessas alergias é um dos pilarzinhos que a gente tem que olhar, que é o contexto do ambiente. Esse uso de cuidados e soluções naturais é um grande apoio,
tá? Então, eu estou comentando porque é uma coisa que acontece na minha casa, mas não é só na minha casa, né? Então, desde pequenininho, a gente não... quando nasce um bebê, a gente já não fica, separa, baciazinha separado para cuidar das roupinhas, é outro detergente de roupa, é outro amaciante, é outro tudo, né? Por quê? Porque é outro perfume, são outros ingredientes, é uma abordagem que é para ser mais amena para aquele serzinho que está nascendo, né? E se a gente for pensar uma pessoa que é alérgica, ela tem uma reação exacerbada a algum elemento externo, né? Então, enfim, então foi só um parênteses aqui que eu acho que vale a pena, tá? Número 4 é o sabão de Castela. O sabão de Castela, com este nome, eu só conheci aqui em Portugal, né? Aqui não é difícil de encontrar. Ele é um sabão líquido feito a partir do óleo de oliva. Ele não tem detergentes sintéticos, agressivos ou abrasivos. Então, ele não tem corantes, ele não tem fragrância artificial, não tem conservante. E ele pode ser usado como desengordurante, como qualquer outro detergente, né? E ele é biodegradável. Agora, não tem em outro lugar. Você pode usar um detergente neutro, o detergente mais neutro que você encontrar, sem fragrâncias, né, artificiais, sem corante, não vai pegar aquele detergente que é verde, que você já fala, nossa, o que tem aqui dentro, né, que corante que colocaram aqui. Então, sempre buscar uma alternativa de detergente mais natural possível, tá? Então, aqui está como o sabão de Castela, como um exemplo, mas é um detergente neutro, tá? E como o quinto ponto, a gente traz o álcool de cereais. O álcool de cereais, ele está aqui muito porque nas receitas que a gente usa, nos sprays que a gente acaba fazendo com óleos essenciais e tal, o álcool de cereal, ele é o que vai fazer a dissolução do óleo essencial. Então, vamos lá. Óleo essencial não é solúvel em água, né? Então, ele é solúvel ou em bases gordurosas ou bases alcoólicas, vamos dizer assim, tá? Então, ou a gente usa aqueles óleos carreadores, como óleo de coco fracionado e tal, ou a gente pode usar ou vinagre ou álcool de cereais, por exemplo, para diluir esse óleo essencial, né? A gente não dilui diretamente na água, porque aí não é uma diluição, tá? Então, a gente usa o álcool de cereais nessas principais receitas aqui, mas o uso de álcool na limpeza do dia a dia, né? Então, eu diria que assim, o número 5 é álcool, é que aqui a gente está falando especificamente de álcool de cereais, tá? O álcool de cereais, ou grain alcohol, ele é um etanol extraído de cereais, né? Como trigo, arroz e o milho. Ele não é tão agressivo à pele como o álcool da cana-de-açúcar, que é o álcool mais comum, né? Vamos dizer assim. Ele também é encontrado em bebidas, como vodka, uísque, conhaque e licores. Por que ele é encontrado? Porque ele é uma parte da vodka, é esse álcool de cereais, tá? Em menor concentração. Então, por exemplo, aqui em Portugal não há venda de álcool de cereais. No Brasil há, até com uma certa facilidade. Aqui em Portugal não há. Então, geralmente o que usamos vodka para fazer essas coisas, né? Mas, enfim, sempre há uma alternativa, né? É menos agressiva. E aí agora vamos a algumas sugestões, né? Algumas receitas, alguns cuidados que a gente pode ter no dia a dia. Então, eu sugiro que vocês, quem gosta de anotar, pega um bloco, uma caneta, quem gosta de tirar um print, tira um print. Eu vou passar aqui algumas telas e enfim, eu acho que aqui tem várias coisas que, de repente, se de todas que a gente mostrar, vocês escolherem duas para começar a praticar, acho que já é um grande ganho. Depois eu vou querer saber o que vocês colocaram em prática, tá bom? Lá no grupo. Tem algum comentário, alguma coisa? Fá, posso tocar? Acho que posso, né? Deixa eu olhar aqui. Não, beleza. Vou continuar, tá? Vamos lá. Vai, Cami, vai. Vou em frente. É muito A legal Carlinha tá ver. aí. Beleza, tô indo, tá? É muito legal ver essa versatilidade. É, E aí, no caso do álcool de cereais, né? Porque eu andei procurando álcool de cereais, embora seja vendido aqui no Brasil, não é uma coisa de tão fácil acesso não. e também não é barato. Uh-uh. E aí, ter a opção de usar a vodka, eu falei, olha, Interessante, né? porque
é mais Carla. fácil de comprar, o valor não fica tão alto, e aí é versátil, a gente consegue utilizar. Não, e de E eu repente você também compra uma descobri que ele não garrafa tinha. e parcela a garrafa para consumo ou para limpeza. Mas assim, no meu caso, Carlinha, eu tô aqui à procura de alguém que beba vodka para eu pegar 200 ml para mim, entendeu? Porque eu não tomo vodka, não vou comprar uma garrafa de vodka, né? O que eu fiz da última vez, eu trouxe do Brasil álcool de cereais. Sério, eu trouxe do Brasil álcool de cereais, dentro da mala. Plástico bolha, tal, e despachei. E foi isso. Mas é isso. Excelente. Então vamos às dicas, tá bom? Que eu vou falar para vocês? A maior parte das dicas que a gente vai compartilhar aqui, das receitas, são de pessoas da tribo. Então eu coloquei o arroba, tá? Do Instagram de cada uma dessas pessoas, para dar o crédito para elas. E caso vocês não as conheçam, né, podem segui-las também, porque são pessoas que geralmente trazem bastante conteúdo, tá? Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai falar rapidamente sobre recipientes, tá? Então, é assim, gente, para a gente poder usar os óleos essenciais, a gente deve dar prioridade para usar vidro, para usar aço, ou você pode usar cerâmica, tá? Louça, barro, enfim. A gente deve evitar usar plástico. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O vidro, geralmente a gente dá preferência para vidro âmbar. Então, se você pegar, por exemplo, os frasquinhos da Duterra, eu me tirei daqui, não estou vendo se vocês estão me vendo, peraí, aqui. Então, a gente usa frasquinho âmbar, né? Ou transparente fosco, que protegem os óleos essenciais dos raios solares, né? O vidro, ele é de um material impermeável aos óleos essenciais, então ele mantém o produto sempre fresco, livre de alguma espécie, alguma oxidação, né? E não há reação, entende? Do óleo essencial com o vidro, tá? O inox, né, o aço, ele é impermeável também aos óleos e são fáceis de limpar, então também tem essa facilidade, tá? Então a gente também pode usar aço. Então, por exemplo, para quem faz uso, gosta de beber alguma coisa com óleo essencial, né? Seja uma água com óleo essencial ou um suco verde preparado com óleo essencial, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, não vai tomar num copo de plástico, tá? Então, dá prioridade para vidro ou garrafinha de aço, aquelas que por dentro são de aço, tá? E no caso de plástico, existe um tipo de plástico que a gente chama de HDPE, são os únicos plásticos recomendados para usar com óleo essencial, tá? E eles também são conhecidos como plástico tipo 2, né? Eles são um plástico de alta qualidade, então é o mesmo plástico que a Duterra usa nos seus produtos. Por exemplo, o plástico do frasquinho do óleo de coco fracionado pode ser usado com óleo essencial, tá? Aqui eu tenho exemplo de produto, esse aqui não tem no Brasil, né? Mas esse daqui é o detergente para as mãos da linha do On Guard, ele vem num plástico, que é esse plástico HDPE, é um plástico resistente, que tem cadeias, né, mais resistentes e que não são quebradas pelos óleos essenciais. Então, assim, a dica é esses frascos que vêm com os itens da Duterra, a gente pode reutilizar, tá? Os difusores, né, de boa qualidade também são feitos com esse tipo de plástico, tá bom? Então, Anne, pode falar, e Cá. o processo de lavagem do frasco, principalmente do óleo de coco, como é que a gente pode lavar ele? Que ele tem a Tá, oleosidade, né? ele tem, então tem que lavar ele com detergente mesmo, porque é o Tá, detergente que vai tirar aquela gordura, né? tá. Agora, ele não resiste a alta temperatura, né? Diferente dos Hum. frasquinhos, que a Pois gente é, também... porque e os frasquinhos eu boto na água fervendo, É, mas eu fiquei pensando se podia fazer isso com do óleo de coco, vou não, te né? falar, eu já tentei e não adiantou, ele derreteu. Ele não Tá bom, aguenta água fervendo, não aguenta a então é temperatura. lavar mesmo, detergente. Então é lavar Tá, mesmo, tá? E a obrigada, outra amiga. dica também que a gente pode sugerir principalmente para os frasquinhos, né? Então, se eu tenho um frasquinho de lemon, que é esse aqui, e eu vou lavar e vou reutilizar e tal, eu posso usar para fazer um blend com o próprio lemon, por exemplo, né? Caso fique algum residual e tal, ou eu queira evitar isso, eu posso usar
para fazer algum blend, alguma coisa com o próprio óleo essencial que estava originalmente no frasco, entendeu, Cá? Mas a embalagem do óleo de coco fracionada não aguenta fervura, não aguenta, tá? Você pode escaldar com água quente, mas não deixar fervendo, entende a diferença? Entendeu? Desculpa, eu achei que meu áudio estivesse aberto. Sim, eu entendi. Entendeu a Eu diferença? Você não entendi. pode deixar ele fervendo, você pode escaldar. Então, primeiro você limpa com detergente, escovinha lá dentro, né? Tá. E depois você pode escaldar e logo tirar a água quente, mas não deixar fervendo na panela, por exemplo, tá? Sim, beleza. Tá bom, tá bom. Obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Vamos falar sobre limpar rejunte e mofo. Então, assim, mofo, especialmente em lugares muito úmidos, né? Como aqui em Portugal, ou quem está perto da praia, né? Ou, às vezes, até lugares mais montanha, né? Tem uma umidade mais alta. Então, aqui é uma receita da Cris Ribeiro, né, do Cuidado Essencial. Então, eu não vou entrar em mega detalhes, tá, gente? Não vou ficar lendo o que está escrito aqui, mas o que ela junta? O vinagre de álcool que a gente falou, o detergente neutro e gotinhas do óleo essencial lemon, tá? Que é o que a gente falou aqui. E aí, sempre que for fazer, sempre que for usar, a gente tem que agitar. Para quê? Para dispersar bem e deixar bem diluído, né, o óleo essencial, o vinagre e o detergente aqui, tá? E aí aqui a ideia é, aplica nos rejuntes e é muito, muito prático ser esse tipo de frasco que tem esse bico, sabe? Tipo spray, porque você aplica com distância e consegue aplicar ali e esfregar com a escovinha e depois limpar, tá? Então esse aqui é um bem prático mesmo. Aí aqui a gente tem uma dica para limpar o chão. Isso daqui é uma forma de limpar o chão. Então, vamos lá. Aqui a Tati, ela mistura, né, o vinagre de álcool, água, On Guard e lemon, tá? Então, ela coloca tudo numa garrafa de vidro. E aí, o que acontece? Quando a pessoa for passar um pano úmido no chão, né, umedece o pano de chão com água, torce para tirar o excesso e depois pode borrifar essa mistura no pano ou borrifa direto no chão. Isso é uma forma de limpeza de superfície, não é só no chão, você pode usar para limpar balcão da cozinha, você pode usar para limpar a superfície, tá? Esse é um jeito. Tem um outro jeito, que é o que vem a seguir, que é uma outra sugestão, que é uma sugestão, que acho que eu coloquei a seguir, gente, eu estou falando aqui, estou querendo engatar uma página na outra, mas isso. É uma outra sugestão, nesse caso, com o objetivo de ser repelente de insetos, que é a seguinte, que é você preparar num balde, né? O próprio balde onde você vai molhar o seu pano, você já pode preparar ali com óleo essencial. Nesse caso, o objetivo, e daí a dica da Cássia, é para repelir insetos, tá? Então, ela mora numa casa, ou de repente você vai viajar e está num lugar que está cheio de borrachudo, cheio de pernilongo, esse tipo de inseto, e você quer manter afastado, então, principalmente para áreas externas, sabe? Na varanda, para não entrar inseto dentro da casa, tá? Então, aqui é isso. No caso dela, ela até falou para mim, ela falou, Cá, eu uso álcool em gel mesmo, álcool em gel, e tudo bem, né? Pode ser o álcool de cereal? Pode, mas de repente você não vai usar para a limpeza da sua casa o álcool de cereal, assim, nessa quantidade, mas pode ser álcool em gel. Gotas de óleo essencial de citronela, que é um repelente de insetos, e água. E aí molha o pano de chão e passa. Ela, no caso, usa na área externa, já tem mais de um ano e diz que é muito eficiente. Eu não preciso, porque não tenho insetos aqui, né, perto da minha casa. Mas fica a sugestão, tá? Quem for fazer, depois dá um feedback. Esse aqui é um sapólio natural, esse eu já fiz e faço semanalmente. O sapólio natural, quem passou essa receita foi a Bia do Cura Sensorial. E ele dá para ver, essa imagem é do preparo dela mesmo, tá? Então, ele é uma mistura de bicarbonato com detergente neutro, né? Que a gente falou, vinagre e o óleo essencial. Então, aqui, dos 5 itens que a gente comentou, tem 4, né? Então, bicarbonato, detergente, vinagre e óleo essencial. E aí ela coloca aqui a proporção
que é o pulo do gato, porque deixa nessa consistência que parece consistência de sapólio, né? Por isso que ela fala, entre aspas, né? Sapólio natural. E aí você pode variar o óleo essencial que você preferir, tá? Porque já vai ter um efeito abrasivo e de quebra de gordura do bicarbonato, do álcool, do vinagre. Então, aqui o óleo essencial ele vem como coadjuvante e a questão do aroma, né? Então, você pode escolher, na foto dela, tá usando o Purify, mas pode ser com lemon, com melaleuca ou com o próprio On Guard, tá? Eu faço uma coisa parecida, eu devia ter colocado, mas outro dia, olha o que eu misturei. Detergente neutro, bicarbonato de sódio e um pouquinho de vinagre. Sabe para quê? Para limpar tênis. Tênis branco de criança, que estava todo... Sabe tênis branco que fica encardido? Né? Então, você pega com uma escovinha essa mistura e passa no tênis e ele fica branco. Assim, é impressionante. Então, é inclusive prático. Quando você pega o traquejo, você mesmo consegue inserir isso no dia a dia, tá? É isso. Agora, uma outra abordagem, né? Então, aqui é a questão de lavar frutas e legumes, né? Que às vezes a gente usa lá o hipoclorito de sódio, mas a gente pode usar o óleo essencial com vinagre. Então, para deixar de molho, né? Então, primeiro você lava para tirar sujidades, seja fruta, seja legume, enfim, as folhas, o que for. Depois deixa de molho em água com vinagre ou sabão detergente natural, né? Eu faço com vinagre. E gotinhas do óleo essencial Lemon ou On Guard, tá? Então, o que eu faço? Por exemplo, tá aí, é que nesse é um exemplo de uma pia, mas, enfim, coloco ali num bowl a água, o alimento, aí eu pego a quantidade de vinagre, coloco no vinagre as gotinhas e depois dispersa na água e mistura ali na água, tá bom? Que é o melhor jeito de dispersar. E depois você pode escorrer, pode passar água de novo e secar, né? Enfim, antes de guardar na geladeira ou de consumir, tá? Nesse caso, é muito interessante, porque o óleo essencial, o Lemon, tem estudos que mostram que ele é realmente capaz de combater algumas das principais bactérias de intoxicação alimentar, tá? Então, como E. coli, estafilococcus, então tem algumas bactérias que o Lemon, ele foi comprovado que ele tem capacidade de acabar com algumas dessas bactérias, então é real, tá? Não é só porque porque a gente ama os óleos essenciais, não, tem fundamento, tá? Vamos lá. Aí aqui também tem outra sugestão que é para retirar odores, né? Então, desodorizante para lixeiras. Então, lixeira do banheiro, lixeira da cozinha, enfim. Você pode misturar uma colher de sopa de bicarbonato com 3 gotas de óleo essencial. Faz essa misturinha e salpica no fundo da lata de lixo, né? Essa é uma das formas. Eu já vi também pessoas colocando no fundo da lata de lixo um algodão, por exemplo, com gotinhas de óleo essencial. É outra forma, tá? E tem uma outra Eu sugestão. já fiz esse, já fiz. Já fez do algodão, Fá? Funciona muito bem. Funciona. Já fiz tanto esse quanto do algodão. O do algodão. Eu só Gosto Esse fiz o do bastante. algodão. E eu só Esse fiz o do do algodão algodão também já fiz na geladeira. na Coloquei geladeira dentro da geladeira. E vai para botando tirar o muita coisa, cheiro. e às vezes para tirar o cheiro de dentro da geladeira. Foi Boa, ótimo. Foi ótimo. boa, Só o boa. algodão num potinho com os óleos. Eu botei 3 gotinhas de lemon. E aí durou bem aí uma semana. Dura sim, dura sim. Ainda mais se é não é um ambiente, mas enfim, é uma coisa Um fechada, né? espaço. Então É. você é limitado ali a essa volatização aí do óleo essencial, né? E tem a outra coisa que está aí, que é essa outra sugestão, eu faço semanalmente, que é pingar a gota do óleo essencial dentro do rolo do papel higiênico, sabe? Então tem o rolo que está cheio de papel, mas dentro daquele rolinho de papelão, pingar 2, 3 gotinhas com um aroma refrescante e
também, para mim, eu uso um blend, eu uso ou o Citrus Twist, que eu coloquei de sugestão, ou o Lemongrass, que ajuda também com traças. Então, aqui, não sei, mas enfim, aqui na minha casa existem traças. Tem momentos de pico e tem momentos que elas somem quando eu uso os óleos essenciais, né? E tem especialmente no banheiro, sabe, no gabinete embaixo do banheiro, não sei o que acontece, mas enfim, então eu usar esses óleos essenciais no banheiro me ajuda a deixar as traças longe, além da questão do aroma, né? Então é interessante. Aqui a gente tem um spray para roupa de cama, são 2 sugestões, da Cris também, cuidado essencial. Então tem uma sugestão que é roupa limpa e fresca. Então, depois que a roupa sai da máquina de lavar, por exemplo, a gente pode borrifar esse spray, que é feito de álcool de cereais, com água filtrada, melaleuca e lavanda, tá? Também pode borrifar quando vai esticar a cama, que ajuda a deixar a cama bem esticadinha, né? O que é muito parecido com um spray que eu faço, a Fabrícia também sei que faz, que quando a gente troca a roupa de cama, a gente borrifa um spray nos colchões, não tá aqui, mas poderia estar, mas é que, gente, é uma infinidade, né? Né, Fá? Mas a gente faz um spray juntando melaleuca com OnGuard, pelo menos esses 2. Nos Tem, colchões, eu desses dois é também. isso, né, Fá? Nos colchões, nos travesseiros, antes de trocar, sabe? Quando você tira tudo, aí você bate o colchão, vai deixar ele tomando um solzinho, se tiver batendo um solzinho na sua casa e tal, borrifa, porque ajuda com a limpeza, com ácaros e tudo isso, né? Mas a proporção é basicamente essa mesma que tá aí, tá? E a Cris também sugere um spray para roupa de cama, para borrifar, por exemplo, eu falei almofada, né? Mas nos travesseiros. Que... Camila, Oi? esse que tu faz para cama, tu usa base de álcool de cereais daí? Álcool de cereais, sim. Eu uso álcool de Tá. cereais. Eu uso. Eu dou prioridade Perfeito, para usar álcool de gratidão. cereais, que é um pouco mais delicado. Como é uma questão Sim. que vai ter contato com a minha pele, aí eu prefiro usar o de cereais. Uhum, Tá? beleza, obrigadão. Mas por isso, mas não, nada impede que você, se não achar, não use outro álcool, tá? Mas é só pelo cuidado com o contato com a pele, tá? Uma pele mais sensível é melhor ser mais delicado, tá? O da hora de dormir é uma sugestão que é a mesma proporção, de novo, mas com o Serenity, que é aquele blend que a gente falou, que apoia um sono repousante e tal. Agora, da hora de dormir, a hora que você começa a conhecer os olhos e começa a entender também a relação do seu corpo com os olhos, você também pode fazer outros blends para a hora de dormir, né? Pode usar lavanda, usar camomila romana, usar um vetiver, por exemplo, ylang-ylang, aí tem várias sugestões, tá? E aqui do espantar traça, que eu também já comentei um pouco, né? Mas para espantar traça, a lavanda é um antitraças natural, né? Então a gente pode, assim, não é à toa que às vezes a gente vai viajar para algum lugar que tem lavanda, ou entra numa loja que tem, né, um cuidado com roupas e tal, e às vezes tem um sachêzinho de lavanda, não é? Então a gente pode pendurar entre os cabides, né? Um sachêzinho por exemplo, com o próprio algodão que a gente falou, né? Ou a gente pode borrifar, fazer um spray para borrifar, né? E você pode reforçar acrescentando um pouco de óleo de coco fracionado para potencializar. Porque aí o óleo de coco fracionado ajuda a não volatilizar tão rápido aquela lavanda, sabe? Ajuda a segurar um pouco o óleo essencial ali, tá? Uma outra forma, que daí eu comentei, que é o uso do lemongrass ou do cravo, né? E aí aqui tem uma foto que é usando essas bolinhas, são bolinhas de madeira. Madeira é um material poroso, né? Mas, olha lá, a Fá tem lá. Isso aí, Fá. É esse mesmo. Eu uso assim na minha casa, agora também chegou um momento que não tinha bolinha que chegasse, e aí comecei a fazer com bolinha de algodão também, porque também funciona, tá? Então você pode pinga 2, 3 gotinhas, como as meninas falaram, em cada bolinha ou cada bolinha de algodão, né, para poder colocar em pontos estratégicos, tá? Agora, mais um, limpeza de blindex.
né? Blindex é uma marca, né? Até eu deveria ter colocado aí, mas é uma marca desse box, né? De vidro. E o que que acontece? Especialmente aqui em Portugal e em outras regiões em que a água é muito calcária, por exemplo, eu não sei, a minha irmã estava aqui, agora eu não sei se ela ainda está, minha irmã mora nos Estados Unidos, em região que também é montanhosa, que pode ser que ela também tenha uma água super calcária lá. Gente, fica aqui, sabe aqueles pinguinhos respingados no vidro, né, do box do banheiro? Aqui fica, mas é que fica assim, parece sal grudado no blindex. Então você toma banho uma vez e já fica todo marcado o vidro do box. Então aqui é uma sugestão da Cris, né, usando detergente. Aqui nesse caso é um exemplo, tá? Usando o detergente concentrado da linha da On Guard, que está aqui, mas você pode usar o detergente neutro, tá? A vantagem é que aqui já tem o blend de óleo essencial da On Guard, usando então detergente, vinagre e óleo essencial de lemon, tá? E aí colocar num vidro, spray, mistura esses ingredientes e completa com água e sempre agita, né? Esborrifa ali e depois limpa com uma esponjinha. No final das contas, esse daqui é mais uma esponjinha porque é uma superfície mais delicada, tá? E aqui eu coloquei não sei se as meninas já fizeram, eu ainda não fiz, estou muito curiosa para fazer, que é uma pastilha para lavar louça, para substituir aqueles travesseirinhos de detergente, sabe? Para colocar na máquina de louça. Então, tem até, depois se vocês quiserem, eu mando, tem um Reels no Instagram que a Cris fez, mostrando como é que ela preparou, tá? Essa pastilha para lavar louça. Então, na verdade, ela mistura bicarbonato, aqui no caso tem ácido cítrico, que é um ingrediente diferente do que a gente já falou até aqui, detergente e óleo essencial. E aí tem uma proporção em que deixa ele ainda um pouquinho sequinho, um pouquinho esfarelado, e coloca naquelas forminhas de gelo de silicone, tá? E aí espera secar, e depois solta, e fica a mesma coisa, do mesmo tamanho daqueles travesseirinhos, e usa para as rodadas da máquina de lavar a louça. Então, é outro cuidado muito interessante para a gente ter com a casa, né? Porque, no final das contas, a gente está falando do nosso prato, tem contato com o alimento e a gente manda para dentro, né? Então, tem também esse cuidado muito interessante para a gente ter, tá? E então é isso, né? A gente compartilhou várias ideias, várias práticas, e agora é ir às compras e partir para a limpeza. Então, assim, ir às compras nesse sentido, que a gente queria colocar qual que é essa lista de compras, né? Ah, é um produto para o chão, um produto para o vidro, um produto para a superfície, um produto. Não, a gente está falando de álcool de cereais, vinagre, sabão de castelo ou detergente, bicarbonato e óleo essencial, né? Então, o quanto mais a gente conseguir abrir o nosso armarinho ali, né, de produtos de limpeza, e tá mais restrito, né, a esses ingredientes ou itens mais naturais, melhor para a gente. Melhor para a gente, melhor para a nossa saúde, da nossa casa, de quem vive com a gente, e impacto também no ambiente, sem dúvida nenhuma, né? Então, é isso. Agora, é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui, porque eu acredito que aqui temos todas convidadas da tribo, certo? Tem alguém aqui que ainda não é da tribo, meninas? Acho que não, né? Acho que não, né? Somos todas da tribo já. Então tá bom. Ah, deixa eu só mostrar esse daqui. Talvez alguém não conheça, mas acho que é interessante para vocês conhecerem, né? Que é um item, uma coisa que tem aqui no Brasil e que ainda não tem. Aqui no Brasil, não, é o contrário, não tem no Brasil, mas tem nos Estados Unidos e tem aqui na Europa, que é essa linha da On Guard de limpeza. Então, tem aí do lado esquerdo, né? Um concentrado de limpeza, eles chamam assim, que você pode usar. Em todos os lugares que eu falei detergente, você pode usar esse detergente, ele é muito concentrado, então do lado eu coloquei uma foto, né? Quando eu uso para lavar louça, eu pego o mesmo frasco e coloco assim 1/5 dele, uma colher de bicarbonato e encho de água e dura super para lavar louça, tá? Então é mais um exemplo. Tem detergente para roupa, tem detergente para as mãos, então
Na pandemia, por exemplo, né, no começo da pandemia, as pessoas chegavam em casa, não era só álcool, já usava o detergente para as mãos usando o On Guard, né? Então, enfim, nos Estados Unidos também tem uma outra linha de limpeza, que a Paty está aqui, eu não sei se a Paty, se você já teve alguma experiência, mas tem uma outra que chama Abode, que também tem mais de um produto assim, sabe? Que também é um pouco mais amplo, então é bastante interessante. Eu já vi na lista, no site, mas eu nunca comprei, Mas não. não Mas comprou. eu achei interessante esse Cleaner Concentrate aí do On Guard. É muito interessante. Agora eu vou contar. No final do ano que eu fui para o Brasil também, teve uma pessoa que é da minha equipe que falou: Cami, você traz para mim um Cleaner Concentrate para o Brasil para eu experimentar? Eu falei, eu levo, vai. Então, também é interessante essas trocas, porque a gente também vai conhecendo outras possibilidades, né? Mas é isso, gente. Eu vou interromper o compartilhamento, vou encerrar a gravação, porque daí a gente consegue também conversar e... Enfim, então eu vou encerrar, tá bom? Mas fica aí. Obrigada pela presença.